E o tema que nos foi concedido a falar na noite de hoje é Lei de Conservação, né, que está no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai tentar fazer uma reflexão em cima dessas observações dos Espíritos e Kardec nos traz sobre uma das leis morais, né, como a gente sabe. Então, primeiro, como está inserido nas leis morais, vamos nos situar no que é, né, na definição que se pode dar de lei moral, que está na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, né? Então, a moral, em palavras pequenas e simples, é a regra do bem proceder. Então, é a capacidade que nós temos como filhos de Deus de distinguir o bem do mal, né? Dentro das leis divinas que está inscrita na nossa consciência desde a criação da nossa categoria de espíritos, os princípios inteligentes da criação, nos tornando seres inteligentes da criação, né? Então, tudo que a gente faz para o bem do próximo, o bem de todos, nós estamos cumprindo essa lei. Portanto, estamos cumprindo a moral que Deus escreveu em todos nós, e também a moral do Cristo, que veio exemplificar essas leis na sua conduta, nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, com relação ao próximo, com relação a todos nós, irmãos de humanidade, nos trazendo essa cartilha que é o Evangelho, para que nós tenhamos essas orientações do alto. Bom, posto isto, né, nós vamos ver que as leis morais, de acordo com a nossa doutrina de luz, a doutrina espírita, são o conjunto das leis divinas que rege a dimensão moral do ser. As leis físicas, né, que são as leis naturais do mundo material, que são objeto de compreensão das várias ciências existentes, como a física, a química, a biologia, a astronomia, etc., né? Então, a ciência se ocupa do estudo veemente das leis físicas, né, da origem do nosso universo, traduzindo para a gente toda essa explicação, esses ensinamentos da lei da matéria. Então, é por isso que as leis morais são referentes às nossas relações, né, com Deus e com o nosso próximo. Então, por isso que foi o conjunto das leis morais estabelecidas para nós, né? E observando ainda que a lei divina, né, ela é, como o próprio Deus, uma lei eterna, ou seja, permanente, perfeita, igual para todos, né, inscrita na consciência dos homens e revelada a todos os tempos. Então, nós gradativamente, através da nossa escala evolutiva, através das experiências, através do desenvolvimento da intelectualidade, como até traz no Evangelho, essas leis nos são trazidas a cada momento, a cada época, de acordo com a nossa capacidade de absorção, até que chegamos às leis divinas reveladas pelo nosso Mestre Jesus, né? E depois, como prometido por ele mesmo, o Consolador prometido veio solidificar essas leis através da doutrina dos Espíritos, daqueles que já estavam num ponto evolutivo maior que o nosso, a nos orientar através da mediunidade, e com isso nós vamos seguindo o nosso aprendizado e a nossa experiência, galgando a nossa evolução. Então, no Livro dos Espíritos, no livro terceiro, é que nós vamos ter essas leis morais. Eu acredito que vocês devem estar trabalhando nessas leis, né? Então, só para a gente situar a divina ou natural, de adoração, trabalho, reprodução, a conservação, que nos cabe conversar sobre hoje, a destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, essas leis vêm sendo escritas e trazidas. Nós temos as primeiras leis morais inscritas também antes, né? Nós tínhamos os patriarcas, dos profetas, nós temos a lei de Moisés, que nos traz os 10 mandamentos,
e tem essas leis morais já detalhando para a gente as nossas atitudes com relação ao mundo corpóreo, né? A nossa experiência como espíritos na Terra. Então, está aí as leis morais. E os Espíritos nos explicam que nós temos o que? O instinto de conservação, que foi dado a todos os seres vivos. Então, como Deus está inscrito em nossa consciência, esse instinto de conservação, né, é implícito em todo ser vivo, que de alguma forma procura conservar e se defender, estabelecendo, então, essa lei moral, porque é uma lei do mundo terreno para o mundo espiritual, né? Digamos assim. E uns é mecânico porque ainda estão muito próximos dos instintos, né? Ainda pouco desenvolvido o sentimento e a razão. E outros se tornam racionais, devido à própria experiência que a vida vai nos oferecendo através dos tempos, né? Nossa capacidade de entender os riscos ou as consequências dos nossos atos com relação à nossa vivência na Terra, vai ficando mais racional e mais compreensível para que possamos renovar as nossas atitudes. E a observação dos espíritos é que todos os seres devem cumprir os desígnios da providência e foram dotados de meio para tal. O que nos quer dizer? Nós não podemos dizer que nós não temos condições de trabalhar a lei da conservação, né? Porque todos os seres foram instituídos de condições, de meios para que possam trabalhar essa lei em si e na sociedade, no grupo, enfim, junto ao seu próximo. Então, é uma lei. E quando a gente fala em lei, é um determinismo, né? É uma ordem. Quando nós não cumprimos essa lei, nós estamos infringindo uma das leis divinas, uma das leis morais, segundo as explicações que nós podemos compreender que os espíritos nos trazem. Então, nós não podemos alegar incapacidade, né? Nós temos os recursos para aplicar na lei da conservação, né, como sendo uma necessidade nossa. E o instinto de nos preservar na Terra, ou de nos conservar de uma maneira saudável, ou que nós tenhamos mais oportunidade, mais tempo de vida, ou sobrevivência, né, nos impulsiona a aplicação dessa lei. Quanto mais próximo a gente está de Deus, das leis que Jesus nos estabeleceu, né? E mais afastados das leis materiais. Porque muitas vezes, para a percepção dessas leis morais, né, nós temos que ter um olhar voltado para a espiritualidade, como é a proposta evolutiva. E também, jungido a tudo isso, nós falamos muito da questão da evolução, né? Nós temos aqui a lei do progresso, né? Do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala do progresso da legislação humana. Nós estamos falando aqui em leis morais, nós estamos falando de leis físicas, então nós temos umas leis também humanas, né, que cuidam um pouco da nossa moral em relação às nossas atitudes, ou nos determinando alguns limites que nós podemos traduzir de orientações para que nós venhamos a cumprir essas leis de uma forma, né, mais alertiva, nos indicando aonde nós estamos ferindo essa lei, que a lei do progresso estabelece já de acordo, que é uma legislação humana, que é de acordo com o povo que ali se reencarna. Então, essa lei ela é diferenciada por cada agrupamento de espíritos que reencarnam num país, numa cidade, enfim, nas oportunidades reencarnatórias no meio que é colocado. Aí que ele fala, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas?
A resposta é clara: poderia, se todos compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhes necessárias leis especiais. Então, quando a gente vê isso, dessas leis, né, eu fiquei pensando, se a gente cumprisse os 10 mandamentos, que já é muito mais antigo, anterior à lei cristã, o mundo estaria bem melhor, né, bem mais equilibrado, menos em harmonia. Então, a gente tem muita dificuldade no cumprimento de leis. E aqui, falando das leis morais, essas também nós infringimos pela nossa pequena estatura espiritual e também, né, pelas experiências que nós temos que viver no mundo de expiações e provas, para que nós possamos valorizar tudo isso, para que tenhamos condições de habitar um mundo melhor. Então, a gente tem que fazer esse mundo melhor. Gente, eu estou aqui na companhia do Dr. Bezerra de Menezes. Você está dando para vocês verem? Foi um presente que eu ganhei, que nos acompanha aqui. Bom, então, por causa dessa nossa condição, da gente não compreender as leis naturais, a civilização criou necessidades novas para o homem. E essas necessidades estão relativas à posição social que a gente ocupa, que cada um ocupa. Tem, então, de regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres desta posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não há raro a criar direitos e deveres imaginários. Então, aqui já nos dá a escapadela que nós temos pelas nossas paixões, que nós complicamos as leis naturais e exige de nós, então, as leis humanas para regular um pouco, né, o nosso livre-arbítrio, no sentido de quê? De ter consciência das infrações que cometemos, né? Então, através da observância das leis humanas, muitas vezes nós temos o freio necessário para que tenhamos uma conduta moral mais direcionada, pelo menos o esforço dela, assim entendemos nós. Então, é nesse sentido, as leis, então, vêm contribuir com o espírito na sua evolução. Então, vamos ver, algumas leis, nós temos várias leis humanas, que se nós cumpríssemos a lei natural ou as leis morais, nós já estaríamos garantidos, né? Cada país tem a sua Constituição, nós temos a nossa Constituição, nós temos um Código Civil brasileiro, nós temos Código Penal. Bastaria esses 3, né? Mas vamos mais. Aí já tem a Lei do Trabalho, que é a CLT, nós temos a Previdência Social, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, e nós vemos que todas as vezes que nós infringimos essas leis, nós estamos agredindo a moral, né? Nós temos estatutos, justiça eleitoral, estatuto da criança e do adolescente, do idoso, os direitos humanos, para ter uma empresa, né? As leis que nos obrigam ao pagamento de impostos. Temos código de ética que vem reger todas as leis também de acordo com cada condição social ou profissional de um país. Então, os médicos têm seu código de ética, dentistas, professores, e assim vai, né? Temos o Código de Trânsito ainda, para também que não venhamos a infringir. Tem a Lei Orgânica de Município, agora temos as leis novas, né, que são de crimes ambientais, aí nós já entramos um pouco nas nossas reflexões da noite, né? A Lei Civil da Internet, que é uma lei que está sendo elaborada e que já tem algumas aplicações. Nós temos decretos, nós temos portarias, nós temos regulamentos, nós temos regimento interno, nós temos instruções normativas e temos a lei de Murphy também, que de vez em quando ela nos surpreende na vida. Ela existe, gente. Quem nunca deparou com a aplicação dessa lei em nossas atitudes, né? Então, gente, nós temos uma observância, né, muito grande das nossas atitudes através das leis, e todas elas orientando conduta, devido à nossa rebeldia de respeito às leis divinas ou leis naturais que poderiam nos reger com maior tranquilidade, que deve ser coisa lá dos mundos felizes, né? Nós estamos no mundo
de expiações e provas com a expectativa do limiar da regeneração, que deve melhorar. Essas leis, com certeza, já serão substituídas, com certeza, né? Porque a conduta moral do espírito encarnado na Terra já vai ser outra, se Deus quiser, assim que estabelecer, não é na transição, né? Nós estamos na transição, assim que estabelecer o mundo de regeneração. E aí entramos na lei da conservação. Então, o que nos aplica a lei da conservação, né? É quando a gente insiste nos excessos, aí que a gente volta para uma conduta, né, até abaixo do animal, porque o animal ele cuida da sobrevivência, não da crueldade, né? Que sabe se deter à sua satisfação, enquanto o homem vicioso é insaciável, até altera sua própria constituição, criando em sua mente necessidades que não são reais. Isso é o que Kardec fala, de direitos e deveres imaginários. E nos faz uma comparação aqui que os animais não cometem excessos, porque eles têm um limite que os deixam satisfeitos, então a atitude deles são previsíveis, né? Mesmo que sejam agressivas, faz parte da natureza. E o homem não, ele cria vícios que vêm dificultar a sua vivência, a sua satisfação, a sua felicidade na Terra, que comete as transgressões das leis. E aqui a gente pode falar dos vícios e defeitos que vêm nos deteriorar a conservação do nosso corpo físico, do nosso planeta, da nossa harmonia, a conservação, enfim, do equilíbrio da nossa experiência na Terra através de um corpo físico, né? Que são os vícios químicos, morais e comportamentais. Os vícios químicos, ele tem uma ligação direta com o corpo físico, digamos, as drogas em geral, enfim, aquilo que vem deteriorar o corpo físico, mas acaba ele tendo o quê? Um reflexo moral, porque muda as atitudes, né? Então, muitas vezes, nós temos em quantos casos que a pessoa perde a razão devido aos vícios químicos e vem ter atitudes que, se fosse no estado normal, né, não as teriam. As morais são os nossos desvios, né, da conduta do bem caminhando para o mal. Comportamentais e sociais, né, nós vamos cedendo ou adaptando, ou não sei mais o que, aos comportamentos, né? Então, os nossos comportamentos diante de um trabalho, diante da família, diante de um amigo, diante de uma sociedade, quando ele é desvirtuado, pode virar um vício, né? A gente tem um perfil, né, inconveniente na vida social, que também não deixa de ser um vício moral. Então, esses vícios, gente, já a igreja, no passado, já nos trouxe até hoje, não mudou. São outras também leis, se a gente procurasse observar, a gente ficaria melhor. E são 7 pecados capitais, né? Já mostra o que é a ação do capital, pecados capitais, quer dizer, da nossa vida material. Né? Pecado que era o erro, a gente entendia no passado como um pecado, né? São os nossos equívocos que nos geram consequências que antigamente a gente achava que era castigo, mas que a gente sabe que é uma pura consequência dos nossos atos. E eu troquei os 7 pecados capitais, porque com todo mundo que eu converso, a gente vai falar dos 7, sempre falta um. Então, são ira, gula, avareza, inveja, luxúria, preguiça e vaidade. Né? Tudo isso ainda está permanente, né? Isso tudo deteriora a fortaleza do espírito, né? Mina as forças morais do espírito, cumprindo o que fala lá dos excessos, né? Se a gente for olhar aqui, nós podemos ter sentimentos que a gente trabalha, a gente consegue reverter. Por exemplo, uma raiva não precisa se transformar em uma ira, uma fome não precisa transformar na gula, né? Uma previdência financeira não precisa se transformar em avareza, né? A inveja é eu querer o lugar do outro, mas eu admirar o outro, querer aprender com o outro, deixa de ser inveja. E por aí vai. A gente pode e deve controlar os nossos sentimentos buscando
o caminho de uma conduta mais com a moral. Então, por isso que esses excessos geram esses sentimentos em nós, que já mina a nossa condição moral. E para a lei da conservação, eu gosto muito de citar essa questão do capricho. Nós vivemos hoje umas consequências, mediante a lei da conservação, pela nossa falta de capricho no trato, né, com o lugar que a gente vive, onde a gente habita. Porque a lei da conservação, ela pede que conservemos o corpo e o ambiente, não é isso? A lei da conservação é para o nosso corpo físico e para com o ambiente. Então, o capricho, ele nos ajuda a nos estabelecer, né, em atitudes mais favoráveis. Vamos ver algumas condições que hoje a lei de conservação nos manda ter atenção, nos sinaliza. Que seria? O capricho nada mais é do que o interesse pelo outro. Porque a ausência de capricho é, né, a presença de desprezo pelo outro. Quando eu não faço nada no meio social que eu vivo com capricho, eu não estou interessando pelo meu próximo. E muitas vezes nem por mim mesmo. Então, a gente deve sempre lembrar, quando nós estamos infringindo essa lei da conservação, né, da necessidade da gente agir com capricho mediante as nossas realizações, a nossa vivência na Terra, em sociedade ou com o outro, que sempre estamos em relação com o próximo, né? Então, vem para a gente, no livro, no Evangelho, a recomendação de cuidar do corpo e do espírito. O corpo é preciso ser conservado como uma máquina que nós temos para viver na Terra, nos gerando as oportunidades, né, de trabalho. Então, quando eu não cuido bem do meu corpo, ele vai se deteriorar, né, por falta de cuidados específicos que vai abalar a minha saúde, né, e vai reduzir a minha experiência na Terra, muitas vezes por imprevidência do cuidado conosco mesmo. Nós temos que cuidar do nosso ambiente, né? Da nossa casa, do nosso local de trabalho, né? Na via pública. O ambiente em que eu sou situado, eu tenho que conservá-lo o melhor possível, porque aí começa o princípio não só da educação, né? Mas da nossa cultura de tratar bem aquilo que nos é oferecido. Então, começa lá no nosso quarto, essa consciência que nós temos que ter, né, de organização, de conservação daquilo que nos é oferecido como instrumentos para que nós tenhamos uma vida melhor e saudável na Terra. Nós temos aí hoje a questão do lixo, né, que é um trabalho de conscientização que já dura bastante tempo, que tem causado bastante prejuízo para a natureza, para a nossa vida na Terra. Então, quando a gente vê certas consequências naturais, porque a natureza ela continua agindo, né? E às vezes as consequências que nós recebemos pela ação na natureza é porque nós obstruímos o seu fluxo natural, como a gente vê o caso do lixo que a gente está reportando. Quer dizer, um lixo mal cuidado, mal descartado, olha o que tem nos feito no planeta. As imagens que a gente colocou aqui, só para a gente ter um alerta. Isso tudo é o quê? É uma atitude de um cidadão que não respeita essa necessidade, né, de tratamento do seu próprio lixo, do descarte do seu próprio lixo de uma maneira mais eficaz em respeito a todo o progresso que já foi estabelecido no planeta, né, com as construções e tudo mais. Não é o progresso que atrapalhou, mas a nossa atitude diante do progresso é que tem gerado essas dificuldades, como a gente vê a questão do lixo no orbe terreno. Nós falamos das leis do trânsito, outra conservação da vida e de tudo
é a questão do trânsito. Um trânsito violento, né, ele vai agredir toda a natureza nesse sentido do homem, né, da sua segurança, da sua capacidade e direito de ir e vir, né? Nós vemos aí a conduta no trânsito é uma conduta muitas vezes assassina, né? Então a gente precisa aprender a utilizar os recursos que nos é dado pelo progresso natural do nosso planeta Terra. Então, é uma falta de respeito também com a natureza, com tudo que se faz. E falta de respeito com o próximo. Eu gosto muito de falar do trânsito, que eu acho tão engraçado, quando a pessoa está numa faixa, parece que aquela faixa foi ele que mandou fazer para ele. Ninguém pode ultrapassar e nem pegar a faixa que ele está, segura, como se fosse eu sou dono disso aqui, né? A gente não aprende a compartilhar, a ceder. Então, e fala que cada mundo moderno do tempo. Mentira, é falta de educação. Quanto ao patrimônio, gente, o patrimônio público é um bem nosso, para a nossa utilização. Esse descaso, muitas vezes, que nós vemos com essas pichações, depredações, invasões, que acaba com tudo, né? É um desrespeito a essa lei da conservação, porque são recursos que foram investidos, né, para o nosso bem-estar. Então, a lei quando a gente vê isso, é uma tristeza muito grande, até que agora acho que diminuiu um pouco com o incentivo às artes, né, externas, e também a aplicação de leis, a gente tem visto diminuir, ou pelo menos devem ter ocupado ter outras ocupações, ou então foi uma questão de educação mesmo, né? Porque é uma agressão, tanto visual quanto material, essa agressão ao patrimônio público, né? E muitas vezes privado também, não é só público. Um outro problema grave que nós temos vivido, pela falta de conservação, é da água. Nós tivemos, há um tempo atrás, aquela questão, né, que sugeriram até o racionamento, que as nossas reservas estavam se esgotando. Ficamos um pouco relaxados esses últimos 2 anos, se não me engano, mas já está voltando a nos alertar. Nós tivemos pronunciamento aí falando da questão da água, que está no mínimo, conta de luz está aumentando, enfim, esse desperdício, né, essa falta de cuidado do trato com a água, que é a base da vida, tem nos causado também esses prejuízos graves, né, sociais, que nós vamos enfrentando e teremos que enfrentar até que a gente se discipline, porque a escassez de água é em função de muitas atitudes do homem. E a má utilização vem exterminar o que ainda tem. Então, é um sinal de alerta. Vamos conservar, né, esse dom natural, que é a água, base da vida. Então, temos que ficar bem alerta sobre isso. O meio ambiente, né, companheiros? O meio ambiente, ele é agredido o tempo todo. A gente colocou algumas coisas aqui, né, como a queimada, a poluição das grandes cidades, o gás carbônico dos carros, o desmatamento que vem acontecendo, tirando esse oxigênio, que também é base da vida e alimento do corpo físico, né? E que vai gerando sérias consequências ambientais, que estamos aí na luta, né? Nessa expectativa que a gente tome consciência que nós precisamos mudar de atitude, porque as previsões, elas não são animadoras se o homem não mudar de atitude. Nós ainda temos a expectativa, né, de conseguir um equilíbrio se mudar de atitude já. Isso é mundial, porque agora nós temos enfrentado, né, gente? Os problemas não são exclusivos de uma região ou outra, são mundiais. Então, o interesse na resolução
desses problemas se torna um interesse mundial para a sobrevivência. E muitas vezes as pessoas se detêm só na questão econômica, né, dessa manutenção do meio ambiente. Isso não é econômico, isso é questão de vida. Se torna econômico quando a gente evita doenças, né? Nós temos uma população mais saudável, nós temos mais alimento, nós temos mais água, nós temos mais elementos que são bases da vida. Então, nós precisamos buscar essa conservação do meio ambiente o mais urgente possível. Temos ainda a questão do rio-mar. O rio deságua no mar, né, gente? Então, tudo que passa pelo rio, a tendência é chegar no mar. Sem contar da imundície que muitas praias enfrentam, que vem também deteriorando as águas do mar, matando os peixes. E a questão dos rios, que seria onde alimenta, né, as nossas torneiras, ou seja, onde nos fornece esse dom maior, a gente vê a tristeza que está, muitos trabalhos aí para a recuperação da água potável dos rios devido à poluição e a desaguar tanta coisa poluente, né? Não só lixo, mas poluente também, elementos químicos que vêm destruir a nossa possibilidade de uma água potável mais natural, né? Então, são muitas coisas que a lei da conservação vem nos cobrar, vem nos pedir atenção, né? Que nós viemos ao longo do tempo deteriorando pela nossa atitude inconveniente. E a gente, sempre que fala nisso, a gente imagina na lei da destruição. Alguém pode perguntar assim, mas existe a lei da destruição para, né, que haja renovação? Então, os Espíritos também nos explicam, né? A destruição ou transformação é o processo natural de renascimento e regeneração da matéria. E é necessário para o equilíbrio do mundo. Então, esse aí não é um processo de deteriorização, de estragar, é de renovar. Então, aquilo renasce de forma melhor, que vem trabalhando a própria constituição do orbe, né? Mas a destruição atinge apenas a matéria. É por isso que existe o princípio da conservação, né? Nós temos que conservar. A reação natural, né, é natural. Agora, nós estamos tendo reação impulsionada pela nossa indisciplina, pelo nosso descaso com aquilo que nós temos que conservar por muito e muito tempo. Então, não renova, estraga, nós estamos tendo que consertar de alguma forma, né? Não é uma destruição natural. A destruição natural, ela promete a renovação natural também. Então, ele fala aqui que há também momentos de grandes destruições, né, para que possa promover um mais rápido adiantamento em uma área. E são os flagelos destruidores e as guerras. Os flagelos ele coloca como uma lei de destruição natural necessária, né, que é direcionado e administrado pela providência divina. Agora, os segundos tendem a desaparecer, que são as guerras, né? E a gente vê isso, que era um sentido de barbárie, de agressão, né, pelo sentimento funesto dos homens. Nós estamos vivendo uma época que muitos imaginavam instaurar uma guerra mundial. Nós viemos com essa questão, hoje nós vivemos um flagelo, né, do coronavírus, ou Covid-19, que estamos aí, junto à misericórdia divina, atravessando no momento para um progresso necessário ao ser humano, de alguma forma que nós só vamos compreender mais tarde, nos convidando à mudança de hábitos, nos convidando a aplicar a lei da conservação em nós mesmos, né? E também possibilitando, na sua desaceleração do planeta, a renovação natural, né, do orbe, através, né, desse stop que foi dado
para que nós pudéssemos refletir enquanto as coisas se renovam, sem, às vezes, a nossa percepção, né? Mas com muito trabalho da espiritualidade, dos cientistas, que são emissários divinos para a contribuição da vida no orbe terreno. Então, a gente vamos esperar o que vem depois dessa pandemia, né? É a possibilidade de um mundo melhor pela conscientização que nos é convidada a ter nesse momento em que a gente enfrenta o inusitado, o inesperado. Acho que não assustaria tanto uma guerra que assustou o Covid, né? Porque dentro da misericórdia divina nós já recebemos o convite de forma sem o ódio, né? Pode estar incitando muito ódio, mas a instalação não foi fruto de ódio. Então, a gente é convidado a trabalhar a nossa mudança de hábitos, até nas nossas relações, na nossa conservação, para que possamos ter a sobrevida tão necessária que nós precisamos aqui na Terra. O Covid é esses aí que são as novas leis, né? Que está todo mundo aí cumprindo, esperamos em Deus. Fique em casa, use máscara, né? Evite aglomeração, proteja-se com álcool em gel, utilize os serviços apenas essenciais, né? O distanciamento social não é isolamento. Nós estamos com distanciamento social, mas não estamos isolados, estamos juntos hoje. Olha que mecanismo divino. A Covid vem até numa hora que nos possibilita encontrar com os nossos entes queridos, com os amigos, né? De uma forma virtual, doido para um abraço. Olha quanto abraço gostoso surgirá depois disso tudo, né? Então, sempre a providência divina vai nos enviando recursos para que nós possamos nos alertar. Então, gente, nós caminhamos para o final nessa reflexão. Eu gosto muito dessa frase de Paulo, né? Que está em Coríntios 12, 31, a orientação deles para as atitudes. Eu falei do capricho, peguei esse gancho de Paulo, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, na nossa trajetória, a gente tem que procurar sempre os melhores caminhos para que tenhamos resultados mais eficazes, né? Dentro da nossa programação reencarnatória. Eu deixo meu abraço a todos, agradecendo o convite, a oportunidade. Hoje não poderíamos deixar de lembrar dos 19 anos, né, da partida de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e se uniu à pátria espiritual. Fala que retornou, não, que era muito ligado, né, à pátria espiritual, que se uniu novamente à pátria espiritual há 19 anos, e que grande contribuição pelo seu exemplo, pela sua obra, nos legou para que pudéssemos entender e viver melhor esse Consolador prometido que Jesus nos indica no seu Evangelho. Que a paz fique com todos, o nosso apreço de gratidão a Chico, e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eugênio, nós é que agradecemos, viu, pela sua participação. Eu gostaria aqui de relembrar uma situação que me veio aqui à mente, com relação a um trabalho que foi feito alguns anos atrás, que foi um trabalho elaborado pelo ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, chamado Al Gore, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o trabalho dele na época em que ele se lançou como proposta de presidência dos Estados Unidos. E ele fez nesse documentário um trabalho muito interessante na questão de lei de conservação, mostrando que a Terra ela se autocorrige quando ela está na iminência de entrar em colapso. E ele fez um trabalho aí muito interessante, né, nesses anos. Ele montou um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, que eu não sei se vocês já tiveram acesso. Não tive oportunidade. A gente costuma trabalhar esses livros até na escola, né? Aqui tem Zulu, aqui, que é um professor de história, que provavelmente ele já deve ter trabalhado esse tema lá.
Mas é muito interessante que quando a ciência demonstra claramente que a Terra passou por processos de autocorreção, gerando as eras glaciais. E se o homem não ficar atento, nós estamos caminhando para a próxima. Foi a fala final do Al Gore, né? Então fica aí o nosso agradecimento. Queria agradecer você pela participação, né? Que você possa participar conosco aí em outras oportunidades. Será uma alegria. Lá. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.